boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma parceria entre o Centro Municipal de Professores e a TV Câmara de Passo Fundo e trata de assuntos relevantes para toda a comunidade, em especial para o magistério municipal. Aprovado no último ano, o Plano Municipal de Educação previa diversos avanços para a categoria dos professores. Por enquanto, poucos desses avanços saíram do papel. E para falar sobre isso, hoje nós recebemos os dirigentes do CMP Sindicato, professor Eduardo Albuquerque. Boa noite, professor. Boa noite, Ingra. E também o outro dirigente do CMP Sindicato, professor Tiago Machado. Boa noite, Tiago. Boa noite, Ingra. Então, Eduardo e Tiago, como que está essa questão do Plano Municipal de Educação e também da implementação do Fórum Municipal de Educação? Pois não, então mais uma vez boa noite, Ingra, boa noite a todos os telespectadores. O Plano Municipal de Educação ainda está no papel. Pouco, quase nada, basicamente nada avançou naquilo que foi decidido, naquilo que foi aprovado no ano de 2015 e, inclusive, o Fórum Municipal de Educação. Uma das metas previa que o instrumento que daria mobilidade ao plano seria o Fórum Municipal de Educação. E esse instrumento, esse fórum, ainda não foi efetivado. Nós estamos no aguardo hoje da manifestação do Executivo, do senhor Prefeito Municipal, para que ele inicie esse trabalho. Afinal de contas, deve partir dele essa iniciativa. Nós temos feito todas as pressões possíveis, temos feito todos os contatos, temos feito todas as mobilizações possíveis, só que até agora não tivemos um resultado positivo, nem um indicativo de quando nós vamos começar o Fórum Municipal. O Fórum Municipal é uma instância que vai reunir não tão somente os professores municipais, diga-se de passagem. Ele vai reunir também a educação privada, a educação superior, a educação indígena, enfim, todas as ramificações da educação, elas vão estar contempladas nesse fórum, porque afinal de contas o Plano Municipal de Educação não diz respeito tão somente à educação do município, né, Tiago? Ela é abrangente e trata, como o próprio nome diz, do sistema educacional que hoje nós temos aqui no município. Então nós estamos aguardando. E não só aguardando, nós estamos tomando algumas iniciativas que durante o programa nós vamos poder explicar melhor do que nós estamos fazendo realmente para que esse fórum tenha início e que as ações sejam efetivadas. Algumas ações, inclusive, que já estão atrasadas segundo o próprio cronograma do Plano Municipal. Existe alguma dessas metas, então, que deveria ter sido implementada e não foi ainda? Claro, a meta que diz respeito à educação infantil, nós temos uma meta que diz que para 2016, as crianças de 3 a 5 anos, 100% delas já devem estar na escola de educação infantil. E as crianças de 0 a 3 anos têm um prazo para 2018, se não me engano. Ou seja, essa de 3 a 5 anos, ela já está comprometida. Nós já estamos no mês de julho. E até agora nós temos um saldo negativo, se é que se pode falar assim, em termos de números de crianças que ainda não foram contempladas, ainda estão fora da educação infantil. Então essa meta já está atrasada e o próprio fórum, veja bem, o próprio fórum de educação está atrasado. O governo tinha um prazo de 90 mais 90 dias para a implementação. Esse prazo, os 180 dias, encerrava-se em março de 2016. Então ele já está 3 meses atrasado e já está na área da ilegalidade, porque ele, por obrigação, já que é uma lei, já deveria ter sido implementado. É uma situação muito delicada, né? Até mesmo porque quando da implementação do Plano Municipal de Educação, ele foi resultado de um amplo debate, né, com toda a sociedade, né? Nós professores, demais segmentos. Houve pressões de diferentes segmentos para aprovar esse ou aquele diversas projetos. Polêmicas envolvendo questão Exato. de gênero. Não só dentro do nosso município, mas aqui também. Alguns grupos que inclusive não fizeram parte do debate na construção das ideias, das propostas, quiseram se fazer presente mais no dia da votação. Mas enfim, né, foi um processo democrático de amadurecimento da nossa sociedade, né, só que agora a gente não pode ficar parado, né? Nesse sentido, a gente tem que fazer as coisas funcionarem. Qual que é a função do fórum exatamente, assim? O fórum, na verdade, vai ser o momento em que todas aquelas regras, aquelas leis que foram como o Tiago disse, de uma forma
bem ampla, através do debate, foram construídas, é o instrumento, é o que vai instrumentalizar o plano municipal. Se não houver um fórum, ou seja, se esses grupos novamente sentem e estabeleçam, olha, essa meta aqui da educação infantil não deu ainda para fazer, como é que a gente faz? Fica para dezembro? Fica para 2017? A meta da construção do plano de carreira do município ou algumas implementações que devem ser feitas no plano de carreira, vai dar para quando? Olha, não vai dar para 2017. Readequamos para quando? Para 2018. Essas pessoas precisam sentar novamente e dizer como as coisas estão acontecendo e como vão acontecer. Então, o fórum é o segundo momento, até porque se você não tivermos o fórum, nós teremos tão somente uma lei no papel, né, Tiago? Exato. Mais uma entre milhares de leis no papel que não vão ter a sua implementação e perderemos um tempo enorme, um esforço enorme. Que entendemos isso é um processo, né? Resultado de um processo, e como tudo que é um processo tem o seu tempo. Né? Se nós não cumprirmos as datas, a gente vai acelerar muitas discussões, muitos debates que deveriam ser feitos dentro da sua normalidade, eles vão ser feitos a toque de caixa, para inglês ver, talvez, né? E uma coisa que a gente tem ressaltado, e temos elogiado, inclusive, porque nunca tivemos problemas em elogiar o executivo quando merecido, aqui no município nós tivemos, de fato, uma discussão, em que pese o Tiago ter lembrado muito bem que alguns grupos tentaram se apropriar do plano só na reta final, mas de qualquer forma houve um trabalho democrático, foi quase um ano de discussões desses grupos, nós chamamos toda a comunidade possível, foi chamada, talvez alguns grupos não tenham participado, mas a grande maioria da comunidade educacional participou das discussões, ao contrário de municípios que a gente sabe por aí, Tiago, que compraram o seu plano, contrataram uma agência lá de construção de plano e compraram um plano. Olha, esse aqui é o plano, pessoal, vamos aprovar, aprovamos e não houve discussão, democracia nenhuma. Houve esse processo aqui. E o prefeito não pode perder essa veia democrática. Essa veia democrática que ele mesmo abriu e agora simplesmente não acontecer um fórum onde a gente vai implementar até porque essas questões que tu, por exemplo, citaste anteriormente da defasagem de vagas na educação infantil, nós sabemos que há um passivo, né, histórico de falta de vagas, até porque há pouco tempo atrás não era obrigatoriedade do município dar a educação infantil aos seus alunos, é uma questão de pouco tempo atrás. Agora, isso tem que ser discutido, né? Isso tem que ser trabalhado. A gente entende o lado do município que tem que criar muitas vagas, né, num curto período de tempo. O próprio Ministério Público, né, muitas vezes, ele faz uma vista um pouco mais grossa no que diz respeito a alguns dados, alguns números, né, que o município deveria estar cumprindo e não está. Mas o espaço para se discutir isso é justamente no fórum, porque se a gente não fizer o fórum, fica basicamente números... Porque ali que é onde a própria administração vai dizer, olha pessoal, eu não consigo agora até o final de 2016 contemplar todas as crianças de 3 a 5 anos. Como é que a gente faz? Exato. Óbvio que isso é parte da democracia e da discussão, né? Então nós precisamos ter esse momento democrático para que as coisas possam avançar. Caso contrário, nós teremos logo ali adiante problemas, mais uma vez, se amontoando, sem que haja nenhum tipo de retorno, né, do Executivo Municipal. Então precisamos urgentemente, Ingra, que isso aconteça. E, Eduardo, como que está essa questão do financiamento das reformas? O problema do financiamento, quando tu te refere, seria do próprio do plano, ele é preocupante, né, Tiago? Porque isso aí envolve uma questão agora muito delicada, que é a questão delicada pela qual passa o país. Todos nós sabemos do que aconteceu há poucos meses atrás, onde um grupo que estava no governo foi retirado do poder através de um golpe parlamentar. E o mesmo grupo, é tão confusa essa situação, porque o grupo que tirou é o mesmo grupo que estava lá, enfim, agora eu acho que não é o momento de a gente tentar esclarecer isso. Claro. Mas enfim, as coisas mudaram. E essa mudança nos preocupa muito, porque nós tínhamos, no fórum, era dito sempre que a fonte de financiamento do fórum era o pré-sal.
Ora, nós já sabemos que aquele modelo de partilhas que existia antes do pré-sal, onde contemplava os estados, onde parte dos recursos, ou grande parte, seria destinado à educação e à saúde, esse modelo ele já se foi para o espaço. Ele já não existe mais. Isso aí não sou eu que estou inventando, não é o Thiago que está inventando. O próprio presidente Michel Temer já disse, já foi claro de que não vai ser mais daquela forma. E o pré-sal já, eu posso até precisar, eu acho que 15 dias atrás, nós tivemos uma votação na Câmara Federal, onde nessa votação foi aprovado o seguinte, que a Petrobras não tem mais obrigação nenhuma de participar de nenhum dos consórcios. Ou seja, se liberou para a total privatização dos recursos do pré-sal. Quem que vai estar de posse do pré-sal? Empresas multinacionais. Ah, tem gente que não gosta desse discurso. Olha, gostar ou não é problema de cada um. O fato é que a realidade é essa. O pré-sal ele não é mais nosso. Se já não era muito confiável essa fonte anteriormente, agora é que não vai existir mesmo. Não se iludam, o senhor que está nos ouvindo, não se iludam, não. Agora o pré-sal é nosso, aquela reserva, talvez uma das últimas grandes reservas petrolíferas ainda, né? E os Estados Unidos, por exemplo, é um país que ainda precisa desse recurso energético. Esse recurso não é mais nosso. Ele não é mais para a educação, ele não é mais para a saúde, infelizmente, tenho que dar essa notícia. E aí vem a grande pergunta, né, Ingrid, Thiago? De onde vai sair esses bilhões de recursos para se implementar um plano dessa magnitude? E outra coisa que é importante a gente ressaltar, que quando a gente fala em escola pública, universalização do ensino básico, né, a gradual universalização do ensino superior público, por exemplo, que se pensa no Brasil, não é uma política de governo, isso é legislação, isso é colocado na nossa Constituinte. Né? Os legisladores de 88, quando optaram por fazer uma social-democracia, né, penso eu que eles fizeram foram iluminados naquele momento, né, eles queriam resguardar para as próximas gerações, né, direitos, enfim, de um Estado socialmente mais justo, vamos assim colocar. Agora, sabemos que o nosso país ele tem inúmeros problemas, sobretudo problemas econômicos, né, e esse financiamento ele tem que partir de algum lugar. No nosso país, por mais que nos últimos anos cresceu muito o seu PIB, sobretudo o seu PIB per capita, hoje a gente tem um PIB per capita na casa de 15 mil dólares. Né? Se comparado aos Estados Unidos, que são mais de 50 mil dólares, a gente tem um passivo muito grande. Né? De onde é que vai sair esse dinheiro? Né? O governo anterior tinha delimitado, nós vamos fazer uma política de valorização dos professores, né? Nós vamos fazer uma política de aumento das vagas nas universidades públicas, e nas instituições públicas, enfim, através da verba do pré-sal, porque toda vez que um governo cria uma lei, enfim, ele tem que dizer de onde é que vai sair o dinheiro. Agora a gente entra num grande ponto de interrogação, né? De onde é que vai vir esse dinheiro? A gente já não acreditava muito, quem estava em contato com a educação e vivia na questão da educacional, a gente já não acreditava muito que o governo anterior, eu não sei nunca se eu chamo o governo anterior ou... Atual governo. Atual governo. Parte do governo anterior. Parte do governo anterior. Parte do governo, A parte do governo anterior lá, que foi alçado do poder lá, a gente não acreditava muito que eles fossem ir adiante, porque haviam já pressões externas muito grandes em torno do pré-sal. Então a gente não confiava muito na palavra daquele pessoal. Agora que a gente tem certeza que isso não vai acontecer. E isso é muito preocupante. Isso para toda uma geração que tem os planos, tanto nacional de educação, os estaduais e os municipais, eles são bons planos. Dentro daquilo que era possível de uma mudança, eles trazem mudanças significativas, pelo menos no que está escrito aí, eles, inclusive aqui no município, né? Claro. Se a gente conseguir implementar tudo isso aí, de fato a gente vai ter um avanço significativo. Foi um momento interessante da educação, se abrir ali uma perspectiva. Entretanto, nós vamos agora ter que rever, eu não vejo outra saída, Thiago, senão se repensar agora o que se faz com esses planos, porque os municípios e estados, de certa forma, devido à maneira como se constitui hoje o repasse dos impostos, né? Ou seja, grande parte ficando com o ente federado,
parte menor com o Estado e uma parte bem menor ainda com o município, está todo mundo dependendo um do outro, né? Ou seja, municípios e estados dependem da federação. Claro. Então nós temos, é preocupante esse financiamento. Eu particularmente não sei da onde isso vai sair, porque não há vontade, como a gente sempre dizia, né? Não há vontade política, né? Claro. Nem do governo que saiu, nem do que ficou, nem dos dois. A gente já E provavelmente sempre nem do que vai entrar. e nem provavelmente do que vai entrar daqui a um tempinho. Então nós estamos numa situação, a educação hoje passa por um momento delicadíssimo. Claro. Mais uma importância a questão do fórum para a gente discutir isso, né? Essa discussão ela não pode morrer. Né? Nós não podemos ter decisões de gabinete externadas através de leis que não foram debatidas. Né? Isso é importante, Thiago. Esse trabalho que foi feito, ele é fantástico na questão do esforço que foi demandado. Nós não podemos, prefeito nenhum, os próximos prefeitos que vão entrar agora em outubro, eles não podem, eles têm que se comprometer com esse plano. Eu acho que isso é pacífico para a educação municipal, que os prefeitos, qualquer um que vá fazer uma plataforma de educação, ele vai ter que dizer, vou garantir o plano que foi construído democraticamente. Isso aí nós não podemos abrir mão como educadores. Certamente. Eduardo, Thiago, pedir licença de vocês. No próximo bloco a gente continua então discutindo a importância da implementação do Fórum Municipal de Educação. Vamos para o intervalo e em seguidinha retornamos com mais Educação e Debate. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o Centro Municipal de Professores e a TV Câmara de Passo Fundo. No programa dessa semana, estamos tratando do Plano Municipal de Educação e a necessidade da implementação do Fórum Municipal de Educação. Agora vamos tratar um pouco, Eduardo e Thiago, a respeito da carreira do professor. Como que fica essa questão de formação, de incentivo à formação dos professores? Pois é, no plano municipal, nós temos lá na meta 17, nós temos vários itens que contemplam a questão da formação e da qualificação do professor municipal. As pessoas talvez não saibam, mas no município de Passo Fundo nós temos um plano de carreira, já temos um plano de carreira, que foi reformulado em 2008, né? E nesse plano de carreira, ele consta apenas 3 níveis, que seriam aqueles profissionais que entram com o magistério, de nível ensino médio, os profissionais que entram com a graduação, que seria o nível 2, e o nível 3 contempla os profissionais que já têm uma pós-graduação. E paramos por aí. Mestrado e doutorado. Exatamente. Não são Se tu tem mestrado ou doutorado, para o município atualmente, não conta. Tu para ali no nível 3. Ou seja, uma especialização, lato sensus de 1 ano e meio, vale o mesmo para o município que um doutorado de 4 anos. E o que a gente vê nisso? Uma distorção muito grande, porque afinal de contas, o que nós queremos é uma rede cada vez mais qualificada. Hoje nós temos em torno de 160, 170 mestres, né, Thiago, e em torno de 9, 10 doutores. Então nós estamos num processo de qualificação bem interessante. Só que tem que haver um atrativo, tem que existir um atrativo para que esses profissionais permaneçam na rede municipal. Em função disso, nós estamos encaminhando já essa semana, nas próximas semanas, um indicativo de lei através de um vereador, do vereador Padre Wilson aqui da Câmara, onde ele vai, onde já elaboramos, né, um processo onde conste a criação do nível 4 para mestrado e nível 5 para doutorado. Além disso, também estamos trabalhando num projeto paralelo onde se crie a bolsa mestrado e doutorado. O que nós queremos com isso? Nós queremos, na verdade, oferecer a possibilidade do nosso professor, que, como eu já disse, já tem uma qualificação muito interessante, que ele possa avançar. E quem é que ganha isso? A sociedade passafundense. É o aluno lá na periferia, é o nosso aluno lá do ZAC, lá da Donária, que ele vai ter lá um mestre e talvez um doutor ministrando aulas certamente com a expectativa de uma qualidade bem elevada.
Então, esses 2 projetos, nós gostaríamos muito que o Executivo analisasse com muito carinho, e, obviamente, que tem que partir dele, né? Claro. São projetos que atingem a questão financeira, e em atingindo a questão financeira não pode partir aqui da Câmara de Vereadores, apenas o indicativo. Mas nós estamos entregando basicamente um projeto prontinho para o Executivo. Se ele tiver um bom senso, se ele tiver a capacidade a sensibilidade de ver que aquilo ali é benéfico para todo o quadro do magistério municipal, tenho certeza que ele vai nos devolver e tenho certeza que os vereadores vão aprovar. O próprio Executivo, em alguns momentos, ele partiu dele, inclusive, algumas políticas bem satisfatórias para o magistério, né? Quero destacar aqui, sobretudo, o cheque livre, por exemplo. Veio a iniciativa do prefeito logo quando ele entrou, né? E é um mecanismo muito utilizado pelos professores da rede municipal para... E de grande aprovação, né, dos professores. E é algo muito simples, né? Porque normalmente o ponto negativo quando a gente fala em questões públicas é a burocracia, mas não. Esse é desligado de qualquer burocracia, o professor compra o seu livro, entrega a nota fiscal e tem o retorno do investimento até R$50, né? No que diz respeito, e esse projeto ele foi criado sobretudo para que os professores se mantivessem atualizados. Nós queremos tornar cada vez mais leitores, é imprescindível que o professor ele seja um leitor. Incentivo à formação do professor. Que é um incentivo melhor à formação, né, do que uma bolsa mestrado, uma bolsa doutorado. Nós temos uma universidade aqui que tem N cursos de mestrado e doutorado na área da educação. Então, acredito que há uma possibilidade muito boa, né, disso ir para frente, dependendo da boa vontade agora do Executivo. E é bom ressaltar, Thiago, que, por exemplo, a criação dos níveis 4 e 5, obviamente, cria um impacto na folha de pagamento. É um caso de se sentar e estudar, se fazer uma perspectiva, um planejamento para a criação desses níveis. Já a bolsa, o nome já está dizendo, ela se trata de uma verba que ela é indenizatória. Ela não é uma verba remuneratória, que é aquela verba que incide no comprometimento da folha. Ou seja, sendo uma verba indenizatória, ela é plenamente possível de ser implementada aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando, aqueles que são mais antigos na rede municipal devem lembrar que já houve um tempo onde se existiu esse incentivo. Mas nós queremos retornar com esse incentivo. Mas, na verdade, que despesa, isso seria um investimento, né? Quando a gente pensa em valorização do professor. Sem dúvida, e outra, professor Eduardo. Tão importante quanto atrair esses professores para continuarem se atualizando, estudando, é dar a valorização financeira para que ele continue na rede. Porque o que tu pode acontecer se tu não privilegiar esse professor que buscou, né, esse aperfeiçoamento? É que ele vai procurar em outras redes, enfim, né, uma situação mais vantajosa para a sua carreira. Queremos formar mestres, queremos formar doutores e queremos que esses mestres e doutores contribuam com a nossa comunidade, né? Inclusive, no próprio texto que a gente elaborou, junto com o vereador Padre Wilson, prevê que o contemplado com essa bolsa, ele obrigatoriamente fique um determinado tempo na rede, ou seja, pelo menos para devolver aquele investimento que foi feito nele. Claro. Né? Quero falar também de um outro projeto, um outro indicativo que fizemos através de um outro vereador, o vereador Rui Lorenzato, onde nesse indicativo nós regulamentamos, Thiago, a questão da hora-atividade, que também tem a ver com formação e qualificação. Afinal de contas, a hora-atividade ela serve para cursos, ela serve para encontros, serve para a tua leitura, né? E ela é fundamental, né? É um direito que muitos professores, inclusive, reclamam que não são respeitados nas suas escolas, né, professor Eduardo? Como é que está a questão da hora-atividade hoje? Nós temos uma situação bem heterogênea. Tem escolas hoje que conseguem contemplar o seu quadro, por exemplo, a educação infantil, ela é um quadro mais tranquilo com relação à hora-atividade. Os anos finais, a maioria está conseguindo contemplar, porque são professores que têm matérias em dias diferentes, né? O grande problema da hora-atividade ainda é o ensino fundamental nas séries iniciais, onde nós temos colegas que não conseguem ter um dia e meio por semana que ele não esteja com o aluno e esteja fazendo todas aquelas outras atividades previstas em lei. Então, nós pedimos ao vereador, e ele nos atendeu, fez esse indicativo de que regularize no nosso plano de carreira, que tire dos 20% antigos, né, que era o índice antes
da Lei 11.738 e passe para 33,33%, que é a percentagem atual da tua carga horária que o professor obrigatoriamente deve ficar fora da sala de aula. Vocês falavam antes sobre a valorização do profissional, do magistério, e isso inclui também a atualização progressiva do piso salarial. Isso, inclusive, consta no Plano Municipal de Educação. Existe algum avanço nesse sentido, Eduardo? A gente sabe também que a database dos professores é diferenciada dos outros servidores municipais e, às vezes, questões como essas acabam passando pelo Executivo. Na verdade, não. O que nós podemos... qual é o quadro hoje da questão salarial? Nos 4 anos do governo Luciano Azevedo, nós tivemos os reajustes dados em cima, alguns deles, em alguns anos, o prefeito ele contemplou de fato o piso nacional do professor. Quero lembrar que foi em 2014, né, Tiago? Isso. Que a gente teve uma discussão, inclusive, que nós queríamos os 8,32, que era o índice nacional, e fomos contemplados. Outros anos ele não conseguiu repassar. O ano passado, por exemplo, era 13,01. Mas a defasagem acumulada ao longo dos 4 anos é grande. Só que isso deu uma defasagem. Então, isso aí, em relação a isso, o Executivo está deficitário com o magistério. E o que nós queremos? Nós queremos que a nossa database seja respeitada para 1º de janeiro. É isso que diz a Lei 11.738, que a database do Magistério Nacional é no mês de janeiro. Por que isso é importante para nós? Ora, todo mundo sabe, a gente já divulgou, que nós fundamos um sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais. Esse sindicato já é uma realidade, já está fundado, e esse sindicato vai querer conversar com o Executivo em nome tão somente dos professores, com todo respeito aos demais colegas ou servidores, mas nós temos hoje uma categoria que tem demandas que são específicas do magistério. E nós queremos conversar com ele. E queremos, sim, estabelecer uma programação, né, Tiago, onde nós possamos hoje nós temos um problema que é a questão da isonomia salarial. Nós recebemos em torno de 10% a menos, o professor que entra graduado na rede municipal recebe em torno de 10% a menos do que um outro profissional graduado de outra secretaria. Ou seja, nós não temos ainda a isonomia salarial contemplada aqui no município. Ela só vai se contemplar se as duas datas bases forem negociadas de uma forma diferente. Se forem sempre o mesmo índice, jamais nós vamos ter a isonomia contemplada aqui no município. Então ela é importantíssima e essa é uma reivindicação que vamos levar aos candidatos, né, Tiago? Sim. A isonomia, penso eu, ela se discute muito a nível federal, né? O Estado está cheio dos problemas que nós estamos, né, cansados às vezes de ver, decepcionados em ouvir o pouco avanço que se tem as negociações entre a categoria e o governador, mas ela também ela é um debate que tem que ser feito, tem que ser buscado aqui dentro do município, né? Quando a gente fala em isonomia salarial dos servidores públicos, o que a gente está dizendo? É que servidores que têm o mesmo nível de escolaridade, né, eles têm que ter vencimentos semelhantes. Né? Um professor que entra no nível 2 é um professor com nível superior. Pergunto, quanto ganha um veterinário do município? Quanto ganha um engenheiro do município? Ele vai ganhar bem mais do que na média ganha um professor, mesmo sendo ambos cargos em nível superior. Então essa discussão tem que ser feita. Tiago e Eduardo, vocês comentavam a respeito da fundação do sindicato, né, que foi um importante passo para a categoria passar então a ter uma entidade representativa somente da categoria. O Plano Municipal de Educação, ele trata inclusive sobre essas questões da organização sindical e também da organização estudantil. Como que essas questões vêm sendo tratadas? Olha, são duas questões diferentes, né? A questão sindical, nós agora estamos entrando num novo momento para o magistério municipal. Sim. Né? Onde as suas demandas vão ser tratadas com exclusividade. Então nós temos hoje eu poderia dizer assim, que nós temos nesses 4 anos, nós tivemos lá nossas questões, mas eu procuro sempre ser justo na minha avaliação e nós sempre fomos respeitados como entidade pelo prefeito, sempre fomos recebidos, não posso
de forma alguma reclamar disso, né, porque seria injusto da minha parte. Entretanto, nós temos algumas questões que devem ser avançadas. Ora, daqui a um tempinho, a nossa carta sindical vem e nós precisamos que alguns colegas possam exercer esse direito constitucional de representar os seus colegas. Ou seja, o município vai ter que ser sensível e vai ter que achar um jeito de fazer com que esses colegas possam ao mesmo tempo representar e ao mesmo tempo não percam seus avanços que eles têm na carreira, como é em qualquer outro sindicato. O quadro que nós não temos hoje, né? O CMP hoje é uma entidade que eu sempre digo uma entidade forte, mas ela é forte pela qualidade dos seus diretores e pelo quadro de professores que ela representa. Porque nós temos, assim, dificuldades financeiras enormes. Né? Nós vivemos hoje com, e não tem problema nenhum em falar, nós temos um orçamento hoje de R$9.000 por mês. Isso para pagar secretária, pagar jornalista, pagar advogado, pagar aluguel, promover encontros da magnitude, da grandiosidade que nós promovemos ali em outubro, de todas essas atividades que nós temos, Ciranda de Saberes, Sarau do professor, esse projeto agora fantástico, dois projetos fantásticos, que é o Professor em Foco e o outro projeto que é a questão que tu me falou agora do Sarau. Do Sarau e do Professor em Foco. Isso aí envolve recursos financeiros que a gente consegue com muito trabalho. E por isso a importância também do professor ser associado do CMP Sindicato. Exatamente, né? Eu acho que o Thiago pode contribuir mais com isso, assim, porque ele está mais perto dessa questão, a importância da filiação hoje do professor. Quando a gente trabalha em movimento sindical, a gente não trabalha em indivíduo, a gente trabalha em coletivo, né? Por mais que nós, diretores, tenhamos pelo voto a prerrogativa de defender nossos colegas, nós só vamos ter força quanto mais unidos nós tivermos e quanto mais filiados nós tivermos. Né? O CMP ele sempre é um sindicato que buscou a democratização em todas as suas discussões. Todas as nossas deliberações elas são tomadas, né, após uma plenária, após uma reunião de seus diretores. Né? O que nós precisamos cada vez mais é desse respaldo, é desse apoio, quer seja para qualificar as nossas discussões, trazer novas ideias, né, bem como também a questão financeira, obviamente. Né? Tá certo, então Thiago Machado, um dos dirigentes do CMP Sindicato, também o Eduardo Albuquerque. Eu agradeço a presença de vocês, o nosso programa passa muito rápido, muito obrigada. E caso vocês queiram conversar aí com os professores que estão nos assistindo, podem deixar o recado. Eu quero agradecer, né, mais uma vez ao carinho e atenção do telespectador e dizer que nós estamos, e um recado muito direto ao nosso associado, ao nosso professor municipal. Nós estamos muito atentos a todas as questões relacionadas ao momento pelo qual passa a educação e fique certo que nós estamos preocupados com a nossa carreira, estamos preocupados com o bem-estar do professor aqui no município. Então conte conosco sempre, porque é para isso que nós estamos aqui. Tá certo, professor Eduardo, professor Thiago, muito obrigada pela presença. Eu agradeço a oportunidade. Até a próxima. Tá certo. Então a gente retorna na próxima semana com mais pautas relevantes para a comunidade, em especial para o Magistério Municipal. Encerramos o Educação e Debate e voltamos na próxima semana. Uma boa noite e até mais.